Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje estamos no nosso quarto capítulo, tá? E o tema dele, para quem ainda não está acompanhando agora, nós estamos no livro 40 Dias para Mudar a Mim Mesma. E hoje é o quarto dia. Vamos lá. Deus recompensa a perseverança. Ele quer me aprovar e pode me dar livramento quando eu sou tentada pelos meus próprios desejos. O texto está em Tiago 1, de 12 a 15. Diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: Estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Reflexão. A perseverança durante a provação não deve nos tornar pessoas infelizes, poliqueixosas, vítimas da vida, mas nos coloca numa posição de bem-aventurados, de pessoas que serão recompensadas pelo próprio Deus. O Senhor nos criou com propósito e Ele sabe nos provar de maneira a nos preparar para cumprir esses propósitos. Ele mesmo nos presenteia quando conseguimos chegar até o fim. Amar a Deus também significa confiar plenamente nele, enquanto atravessamos os vales da vida. Não creio que há maior recompensa do que sermos aprovados e reconhecidos pelo Senhor. Tiago fala da coroa da vida. Penso que o que Deus dará a quem persevera nas provas quando ninguém está vendo será algo impossível de ser escondido. Uma pessoa usando uma coroa é notada, é vista por todos como alguém que teve seu mérito para ser coroada. Fez um esforço, encarou desafios, e essa coroação foi conquistada devido à capacidade de perseverar. Muitas vezes, queremos ser reconhecidos por Deus e fazemos tantas coisas, mas este verso diz que não são os nossos feitos que serão reconhecidos ao recebermos a coroa da vida, mas a nossa perseverança diante de situações em que teríamos muitos motivos para desistir. Tiago fala sobre tentação e explica que Deus não tenta ninguém. Parece que ele quer deixar claro que Deus prova o homem, mas não é Deus quem o tenta. O teste é diferente da tentação. A prova é aplicada por Deus com o intuito de nos tornar aprovados diante dele. A tentação vem de cada um de nós, de nossos próprios desejos. Ao ser concebido o desejo, ao ser consumado o pecado, ele gera em nós, então, a morte. É uma decadência que nos conduz à reprovação e à morte. E Deus não tem nada a ver com esse processo. Nós podemos matar esse processo pela raiz. Existe um provérbio que diz que ninguém pode impedir um pássaro de pousar em sua cabeça, mas pode impedir que ele faça ninho. A tentação não é algo que eu consiga impedir que aconteça em minha vida, mas eu escolho se me deixarei seduzir por ela, se deixarei que ela me arraste até o ato do pecado e me leve à morte. O pecado não é o primeiro estágio. Antes de cometermos uma infração, a tentação veio através de um pensamento ou um sentimento, veio através do desejo. É muito importante que tenhamos alguém a quem prestar contas, para que no momento em que estivermos sendo tentados, no primeiro estágio, possamos confessar e encontrar forças para não avançar rumo à prática do pecado. Alguém já disse que se você tiver que escolher, prefira confessar a tentação antes que você tenha que confessar o pecado, que nada mais é do que o desejo consumado. Muitas pessoas que andam sozinhas em sua vida cristã acabam não percebendo que estão sendo tentadas por seus desejos e elas vivem uma vida de quedas constantes. Quando algo impróprio nos atrai, não é Deus quem está nos provando, somos nós mesmos que estamos nos deixando levar por nossos desejos pecaminosos.
Mas podemos evitar que eles nos dominem. Podemos vencer no primeiro estágio, se a nossa mente estiver habituada a ser renovada, se nossos pensamentos estiverem sendo cativos à obediência de Cristo. Mente vazia, oficina de Satanás. Isso é real, porque quando não enchemos a nossa mente com a verdade, com a palavra de Deus, estamos dando asas à nossa própria imaginação deformada pelo pecado e encontramos como aliado o próprio diabo, que deseja com todas as suas forças que os nossos desejos ilícitos sejam executados, pois o pecado consumado gera a nossa morte. Precisamos identificar nossos desejos que são contrários à vontade de Deus e vencê-los, antes que se tornem pecados de fato e nos levem à morte. A tentação não gera consequências se for solucionada, mas o pecado gera consequências, pois no pecado nós somos ativos, agimos conscientemente para cometê-lo. Decisão. Estou no 4º dia e decido olhar para mim mesma como uma pessoa bem-aventurada todas as vezes que eu consigo perseverar nas provações. Deus tem uma coroa de vida para me entregar. Ele deseja me aprovar e me recompensar. Quero expressar meu amor a Ele não só fazendo o que Ele deseja, mas sendo perseverante diante das provas. Eu reconheço que não é Deus quem me tenta e que todas as vezes que peco é por causa do meu próprio desejo, e a tentação tem como objetivo me reprovar e me levar à morte. Mas, nesse estágio, eu posso decidir renovar a minha mente e meus sentimentos, adequando-os à vontade de Deus, para assim não consumar o pecado. Eu decido examinar a mim mesma e buscar ajuda quando estiver sendo seduzida por meus desejos, pois percebo que posso prevenir o pecado em mim, mas eu não posso impedir que a tentação chegue. Eu escolho a vida e luto contra meus desejos para manter-me o mais longe possível do abismo. Sei que não posso fazer muita coisa para impedir a tentação em minha vida, mas eu sei também que só eu posso decidir não apertar o gatilho do pecado. Em 1 Coríntios 10:13, Paulo escreve que Deus não permite que eu seja tentada além das minhas forças e que Ele mesmo provê para mim livramento, de forma que eu possa suportar a tentação. Portanto, ao aproximar-me de Deus, posso ter tudo o que preciso para vencer a tentação vinda de dentro de mim e não permitir que a prática do pecado se torne uma rotina em minha vida. Tomo a decisão de usar a força e o livramento que vem do Senhor como poderosos aliados para que eu vença minhas tentações diárias. Muitas vezes sinto o desejo de fazer algo, de falar algo, de escrever e de postar algo, mas logo repenso minhas motivações e desisto. Hoje vejo que quando isso acontece, é Deus me dando o livramento dos meus desejos humanos, que iriam me levar a pecar e a desagradá-lo. Decido ficar com os ouvidos espirituais bem atentos ao comando de Deus quando meus desejos quiserem me comandar. Oração. Santo Deus, muito obrigada pela recompensa que tu prometeste a quem decide perseverar nas provações. Enquanto persevero, nunca mais quero me ver como vítima. Quero lembrar-me que tu me mandas alegrar-me. Quero me ver como tu me vês e quero ter expectativas em relação às tuas promessas. Deus, eu te louvo porque tu queres me aprovar diante dos testes externos da vida. E tu queres me dar livramento diante das minhas tentações internas, que são alimentadas por desejos pecaminosos, pois queres que eu vença o pecado em minha vida, evitando-o. Obrigada por poder contar contigo como poderoso aliado quando eu decido fazer o que tu mandas. Quero ser perseverante nas tribulações e suportar a tentação de maneira a não ativar o pecado em minha vida. Ajuda-me com tua graça e presença. Em nome de Jesus. Amém. Experiência. Hoje eu me desafiei a fazer um assado de panela pela primeira vez. Ficou bom. Tenho aprendido a não temer alguns desafios, a abraçar novas experiências, porque às vezes reclamo de que nada muda. Então decidi que sempre que eu puder, eu vou mudar mesmo em situações corriqueiras, como experimentar fazer um novo cardápio para o almoço. Mas o interessante foi o que aconteceu na noite de hoje. Eu estava numa reunião com alguns irmãos e pastores e um deles faz parte da diretoria do seminário onde eu me formei há 20 anos.
Faltavam 2 dias para as aulas começarem e eles estavam sem professor para a disciplina de português. Ele convidou-me para lecionar e assumir essa matéria. Inicialmente, deixei claro que minha formação não é em letras, e sim em jornalismo. Hoje mesmo fomos ao seminário e a proposta se consolidou. Então eu me lembrei da experiência do assado de panela e entendi que se eu queria mudar minha vida, precisava aprender a abraçar as oportunidades e encarar os novos desafios. Lecionar no Brasil já é um ato de amor. Ensinar em seminários confessionais que são sustentados pela fé exige amor dobrado. É mesmo um chamado. Pensei nas pessoas novas que eu iria conhecer, pensei no desafio de voltar a estudar para poder ensinar, pensei nos recursos que eu poderia investir no meu projeto ministerial de ajuda a pessoas divorciadas. Lembrei que eu posso contar com a sabedoria vinda de Deus se pedir a Ele com fé. Aceitei o convite e daqui a 2 dias estarei numa sala de aula junto com outros professores para participar de um encontro pedagógico e em seguida começar o novo semestre. Em abril, o seminário fará 80 anos e eu tenho o privilégio de ser uma docente, depois de ter sido aluna. São coisas que nem imaginamos e nem planejamos, mas que começam a acontecer quando abrimos nosso coração para Deus fazer as mudanças que Ele considera necessárias em nossa vida. Aí vou eu. Não sei o que me espera, mas sei quem estará comigo me sustentando com graça e sabedoria. Perguntas? Primeira pergunta para você. Perseverar é uma forma de dizer que confiamos em Deus e Ele recompensa quem age assim. Por que é tão difícil perseverar e quais os estímulos a Bíblia nos dá para sermos perseverantes? 2. Você consegue discernir a diferença entre provação e tentação? Explique. 3. Conte alguma experiência pessoal em que você venceu a tentação. 4. Muitos de nossos resultados não são provações, e sim consequências de tentação que se consumou em pecado. Alguma vez você tentou culpar Deus por uma consequência dos seus próprios erros? 5. O tema de hoje nos mostra a motivação de Deus em nos provar e a nossa responsabilidade em vencer a tentação que vem de nossa natureza caída. Como essas informações podem mudar a sua forma de viver e perceber os acontecimentos ao seu redor? Próxima pergunta. Em que você foi mais desafiado no conteúdo deste capítulo? Qual o seu compromisso a partir do que você descobriu que deve ser, fazer ou deixar de ser ou fazer? Escreva uma oração para Deus. Se estiver em grupo, ore junto uns pelos outros, para que Deus haja na vida de cada um, fazendo as mudanças necessárias do ponto de vista dele. Muito obrigada pela sua audiência e esse aqui é o livro. Você pode pedir também, ele ainda tem alguns exemplares impressos, pelo WhatsApp 98981457703. Que Deus transforme você com o amor e com a palavra dele.